Gravação iniciada. Obrigada, Tainá. Então, pessoal, boa tarde. Retomando a nossa sessão do dia 6 de outubro de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós estamos retornando aqui do nosso intervalo, indo para o item da pauta 286, Frigorífico Aliança Limitada, de relatoria do Dr. Wesley. Bom, aqui trata-se de obrigações acessórias pela falta de apresentação de documentos e livros necessários, as movimentações do caixa da empresa para a constatação da tributação devida. Eu tinha votado para dar decadência parcial em relação a algum período aqui, 2001, 2002, mas aí fui bem alertado pelo colega doutor Paulo, que verificou a questão do valor, né, que enquadraria no valor mínimo, portanto, assim como os demais períodos, né, que deveria ter sido apresentado ali pela obrigação do contribuinte nas questões acessórias, eu então vou alterar o voto que eu estava dando por parcial provimento para negar provimento ao recurso. Ok. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Peraí, deixa eu só anotar aqui uma coisa. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos. Só para esclarecer ali, um dos motivos que a DRJ tinha mantido foi justamente pelo prazo decadencial de 10 anos. Aí eu estava comportando um prazo de 5 anos, mas aí caiu na malha do valor mínimo. O caso aqui é de se reconhecer a decadência, mas que não vai implicar no cálculo da multa, né? Acho que seria isso, né? Mesmo que se reconheça ela, o cálculo da multa é o valor mínimo. Ok. Mas porque se tu reconhece, só uma dúvida mesmo, se eu reconheço a decadência daquele período, mesmo assim eu tenho que manter, porque se está decaído a obrigatoriedade... É porque o valor da multa não é calculado por competência. É um valor mínimo mesmo. É diferente do da GFIP, que você calcula um percentual, o número X por competência. Nesse caso é... 6 anos, isso, 10 ou... se ele incorrer em infração em uma competência só, já dá o valor mínimo da multa. Então, é frisar da forma que eu acho que o Dr. Kleber tem até volta nesse sentido. Que ele fala justamente isso, que embora se reconheça a decadência de parte do crédito que foi da obrigação acessória e tudo, pelo valor mínimo não há como reduzir o valor da multa, né? Doutor Paulo, está sem o microfone. A gente não tem reconhecido decadência nesses votos, não. A gente tem reconhecido que era indevida a intimação daqueles períodos, não é decadência. Não, mas nesse... Não daria a infração, entendeu? Já de umas sessões... assim, ainda tem essa tese que eu vivo falando de jeito diferente, e é exatamente isso que você falou. Esse é 38, não é? Esse é 38 também? O CFL 38? Pois eu acho que eu tentei exprimir esse raciocínio e talvez eu tenha escrito diferente. O doutor Wesley, ele questionou decadência do contribuinte? Ele argumentou. A prescrição. Porque a questão do... Exigiram documentos dele que ele já não precisava mais. A questão aqui é que há divergência na turma com relação
a existência da obrigatoriedade de atender intimação ou não. Isso. Então, eu vou votar pelas conclusões. Eu também voto pelas conclusões, porque remanescendo um único período que a intimação é rígida, independente da... Enfim, que todos concordem que a intimação é rígida, a multa já é devida. Exatamente. Basta que remaneça um. Mas no nosso caso, a gente vota pelas conclusões, porque a gente entende que, independente do período, é devido à exigência daqueles documentos. Sim. Eu vou votar sim, mas talvez eu vou melhorar meu raciocínio sobre isso. Então, coloco João Maurício e Sheila. Sim. Mas ele não vai pelas conclusões, né? Porque eu vou ficar assim, eu vou deixar, eu não vou mexer, eu só vou dizer que não está decadente, não tem, vai pelo valor mínimo e é isso. Mas ressalvando uma possível alteração de entendimento na próxima. Eu sempre julguei, como vocês também, que se tem um período que é exigido, mantém a multa. E aí, doutor João? Desculpa, eu não estava falando com o colegiado, não. Tá. Sim, eu estou vendo você falando aí. Mas a gente vai permanecer ou votou pelas conclusões? Esse voto aqui, eu vou votar nesse sentido, porque a doutora Letícia disse que, olha, independente, tem valor mínimo, vamos ficar tudo junto, mas... Gente, é simples, é votar pelas conclusões, porque a tese do relator se tivesse tudo com mais de 5 anos, não teria multa. Essa é a tese do relator. Sim. Eu não concordo com a tese. É a minha tese também. Ok, não, só eu e o João. Se ele vai registrar essa tese no voto, eu estou votando pelas conclusões. É isso que eu queria saber, se ele vai registrar isso, é só isso. Vai ser isso, né, Wesley? Essa é a minha tese. Do período todo não era exigido. Agora, se única competência fosse exigido, para mim é devido à multa inteira. Então, é isso mesmo. Esse voto eu vou deixar assim, viu, doutor João? Não vou acrescentar a tese. Então acompanhe integralmente. O senhor não vai falar nada de decadência, só dizer, olha, tem infração não decaída, o que é verdade, foi cobrada a multa mínima, então houve fato gerador, que foi o descumprimento da obrigação, aí eu acompanho integralmente. Eu vou deixar assim. Então vai ficar assim, né, doutor Wesley? Nesse caso, sim, tá? Só para deixar, porque no próximo, de repente, eu venho diferente, vocês, mas aí botou assim. Não, então, nesse caso, sim. Então eu vou tirar. É isso que eu queria saber exatamente como ia ficar. Olha, vai ser tanta obrigação acessória que não fica especialista. Assim. Ok, então esse foi o item 286. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 287, Prata Construtora. Tá tudo Fernandas, porque tive que pegar o celular rapidinho. É do doutor Wesley, viu, Wesley? É meu, né? É o calor, Sheila, é o calor. Nossa. Tá derretendo os neurônios aí. Derretendo os neurônios em Brasília. Parece que eu estou no Rio de Janeiro, lá no Piauí. Bom, Prata Construtora, foi julgada improcedente a impugnação. Crédito se constitui em razão da autuada ter apresentado documento relacionado às contribuições previdenciárias, omitindo informações verdadeiras, infringindo aí os dispositivos da Lei 8.212. A multa corresponde à infração. O montante também não é alto, 11 mil e alguma coisa, e no recurso voluntário, de folhas 95 seguintes, a recorrente alega que a apertada de síntese, que foram devidamente recolhidas todas as contribuições previdenciárias sociais, que a contabilidade está correta e não houve apontamento de erro por parte da fiscalização, a totalidade das notas fiscais auditadas na
estão devidamente registradas nos livros diários de 2004, 2006, quando o próprio auditor descreve que a empresa não fez rateios dos custos indiretos e restringe o exame das contas que compõem os custos diretos. Pois bem, passando então ao voto, acho que é mais... Alegou a recorrente que a contabilidade estaria em conformidade com as normas contábeis e que a fiscalização apurou que não haveria erros. Também alegou que pagou todas as contribuições devidas e que o presente auto de infração não deveria ser procedente, pois o fluxo contábil da empresa seguiu todas as regularidades, bem como inexistiram inconformidades nos procedimentos adotados pelo recorrente quanto à execução da obra, objeto de análise fiscal para lançamento. Ocorre que a empresa, apesar de todas as informações depreendidas em seu recurso, deixou de apresentar à fiscalização os livros e documentos obrigatórios quando da intimação pelo fisco, né? Cito as normas e a lei da obrigatoriedade, e nesse sentido adoto como fundamento aí, transcrevo também a decisão de primeira instância, né, que descreve, relata, que também foi julgado improcedente o processo, salvo engano, principal da recorrente, em sede de primeira instância até, e aí eu adoto como fundamento as razões da primeira instância por concordar com as referidas fundamentações nos termos do artigo 53, parágrafo 3º do RICAF. Conheço e nego provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Tá baixinho. Ouvi? Bem baixinho. Pode falar de novo. Acompanho. Agora foi. Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 287. Indo para o doutor Maurício, 288 e 289, TRIACOM. Ligar o microfone que é melhor, né? 288 diz respeito a um recurso voluntário, folhas 38 e 40, no qual a recorrente sustenta que estaria sendo apenada com multa por não ter recolhido contribuições indevidas, vezes que programa de marketing de incentivo não deteria caráter remuneratório. Existe a cobrança de multa por penalidade por diversas vezes, bastando tão somente fazer uma releitura dos autos de infração, esses dois números que ele cita, e a simples não apresentação de qualquer documento ensejaria a aplicação de uma penalidade não diversas lavraturas de auto de infração. Requereu o conhecimento do recurso. Esse caso específico diz respeito a um crédito tributário de penalidade, pelo descumprimento da obrigação acessória de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dele, na forma por ele estabelecida, bem como esclarecimentos necessários à fiscalização. A autuação alcançou um montante de 11.951, que eu acho que é o valor mínimo, pelo que nós conversamos. Tá? O acórdão da DRJ negou provimento à impugnação, tá, folhas 30 e 33, mantendo integralmente a exigência fiscal, dizendo, infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de apresentar à fiscalização previdenciária todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dela. Constitui infração, tal, deixar de apresentar as informações. Tá? O recurso é tempestivo e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer a alegação da recorrente de que a simples não apresentação de qualquer documento ensejaria a aplicação de uma penalidade e não diversas lavraturas de auto-infração por ser mencionada apenas no recurso voluntário, estando, portanto, preclusa. Tá?
Nesse caso, o recorrente foi autuado por meio do auto de infração 37.093.0614 por ter a empresa infringido o artigo 32, inciso 3º da 8.212, combinado com o 225.3 do Regulamento da Previdência Social, deixando de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu interesse. O Código de Fundamentação Legal é o 35. Diante disso, não tem razão a recorrente quando alega que estaria sendo apenada com multa por não ter recolhido contribuições indevidas, vezes que o programa de marketing de incentivo não detém caráter remuneratório, porque a questão não diz respeito à obrigação principal aqui, e sim à obrigação acessória. Aí eu faço aquele arrazoado sobre a obrigação acessória. No presente caso, me parece, não houve qualquer abuso no poder de fiscalizar, também. E, por fim, lá na página 11, vocês vão ver que tem uma partezinha aí amarelo, que é o que eu cito, que consta do relatório de fiscalização, que a recorrente deixou de apresentar a relação discriminada por segurado dos valores recebidos a título de prêmio, bem como a relação dos beneficiários dos cartões, mesmo após ter sido intimada para fazer isso. Por isso que também não lhe assiste razão quando ela afirma que existe cobrança de multa por penalidade por diversas vezes. Bastando fazer uma releitura lá do auto de infração, daqueles 2 autos de infração mencionados por ela. Isso porque os mencionados autos de infração dizem respeito a outras infrações cometidas pela recorrente, conforme bem esclarece lá a decisão recorrida às folhas 32. Ela fala, não obstante ainda haja decisão sobre a procedência dessa notificação lavrada contra a empresa em que a fiscalização constitui o crédito previdenciário sobre os pagamentos efetuados a título de incentivo e premiação, assim como a outra autuação pela omissão desses valores em GFIP, autos a serem baixados em diligência para esclarecimentos, a autuação em foco refere-se ao fato de não terem sido prestadas todas as informações regularmente exigidas, especificamente a relação dos beneficiários da premiação. As autuações pelo descumprimento da obrigação acessória são independentes, assim como a lavrada pela não exibição de livros obrigatórios, na mesma ação fiscal. Então, percebe-se que esses autos de infração dizem respeito a outras infrações que não se confundem com a infração mencionada nesse auto, e, por essa razão, nego o provimento ao recurso. Não sei se falei muito rápido também, se eu falei. Sim. Não, e aqui só já antecipando esse assunto da premiação aqui, normalmente era exatamente isso, dava o 38 por não apresentar documento e o 35 quando não apresentava a relação nominal dos beneficiários dos cartões, né? Já adiantando, o próximo item, o 289, é o 38, é justamente o não apresentar documento. E esse é o prestar esclarecimentos, né? Então, a gente pode até votar em bloco. Eu só vi que o 289 tem alguma alegação de inconstitucionalidade que não tem no... Isso, tem a alegação de inconstitucionalidade e uma alegação de nulidade também. A inconstitucionalidade é do artigo 45 da 8.212, tá? E de nulidade, ele só fala que o auto de infração é nulo, sem trazer qualquer elemento mais substancial para tanto. Então, eu não conheço as alegações de inconstitucionalidade com a súmula 2 e não identifico reconheço as alegações de nulidade, mas as afasto porque elas não estão previstas lá no 59, né? Não tem nenhuma delas prevista no 59, e me parece também que se houvesse alguma irregularidade, nos termos do 60 ou 61, ela não traria prejuízo ali nos termos do 60, não traria prejuízo para a parte. Se irregularidade houvesse, que me parece não haver também. Ok. Então nem tem como falar rejeitar a preliminar, né? É só negar provimento, que ele não traz nenhuma preliminar de nulidade. Não. Só fala que é nulo. Só fala que é nulo. Tá. Doutor João. Parabéns pelo voto, doutor Maurício. Acompanho. Obrigado. Doutor Wesley. Eu acompanho. O caso da intimação foi só uma dúvida. Ela foi intimada, a empresa, e silenciou-se, é isso? Não houve manifestação, cumprimento, resposta para o fisco, nada disso. Que me lembre, não, doutor Wesley.
Podemos verificar já aqui, mas que eu me lembre... Não, é que nesse caso acompanha esse caso objetivo, né, da multa acessória, enfim, mas existem casos que o simples fato de não responder ao fisco não impede a autuação, que não é aqui, talvez, essa seara de debate. Um objeto de principal... Aqui, doutora Wesley, ó, ele autuou a empresa nos 35, que é o primeiro. Tá. Deixar de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecido. A empresa deixou de esclarecer, através de relação nominal, os beneficiários dos cartões de incentivo adquiridos juntos à empresa Salles, Adan e Associados, o marketing de incentivo, e os respectivos valores pagos, muito embora tenha sido intimada para este fim, conforme TIAD de 19/4/2007. Ok, acompanho, relator. É justamente a relação nominal que a empresa não forneceu. Sim. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. E no outro processo, deixou de apresentar o documento, só para... No 38... Deixou de apresentar os livros caixa do período de 4 de 97 a 12 de 2006, embora intimada para este fim. Então, podemos colocar como votado os dois processos? O primeiro tem só a diferença, o 288 ficou: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as matérias preclusas e negar-lhe provimento. Já o 289 teve a alegação de inconstitucionalidade. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Certo, doutor Maurício? Exato. Bom, agora indo para o doutor Wesley, 290, Norgren Limitada. Então, em descumprimento de obrigação acessória na apresentação de livros e documentos, constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da GFIP os dados cadastrais, nas suas razões e folhas 75 seguintes, alega a recorrente que ausência de informação GFIP relativa aos pagamentos dos valores a título de PRR não constitui qualquer infração à legislação aplicável, e o pagamento das PLRs seguiram a legislação aplicável. Não havendo necessidade de declarar a operação à Receita Federal do Brasil e sua natureza de pagamento. No voto, eu transcrevo ali o dispositivo que é obrigatório a empresa apresentar, né, informar ao INSS os dados, fatos geradores, ali é taxativa, não permite mera liberalidade, o contribuinte deixou de informar em GFIP as verbas salariais contabilizadas públicas, participação nos resultados, a decisão ainda de primeira instância, consoante o relatório, verificou todos os fatos geradores ali, e em seu recurso voluntário, a recorrente reiterou todos os argumentos de primeira instância, não trazendo contrariedade às regras que não foram obedecidas nos pagamentos PLR, somente que não seria objeto de lançamento, o que é afastado pela regra, pela lei e também pela decisão de primeira instância com a qual eu acompanho, e eu estou negando provimento ao recurso. Aqui, doutor Wesley, é auto de GFIP? É típico o caso que a gente precisa saber do resultado da obrigação principal. Eu não tenho isso no recurso. Que aí, se for o caso, a gente... Deixa eu ver. Tem que saber? Eu não estou concordando muito com isso. Que orientação foi essa, doutora Sheila?
A gente recebeu por e-mail, doutor João, eu encaminhei. No caso do auto de GFIP, é totalmente correlato com a obrigação principal. É de GFIP, é o 68. Sim, mas o que eu questiono? Aquele colegiado pode ter entendido em relação à obrigação principal, por exemplo, que a obrigação principal era indevida. É isso que a gente precisa saber. Escuta se a PLR é indevido. Sim, ele pode ter entendido que é devido. No entanto, eu posso entender que é devido. E, portanto, a multa também seria devido. O que eu estou dizendo é que a decisão daquele colegiado não vincula aqui. Eu não estou entendendo por que dessa orientação. Já votamos tantas vezes a obrigação acessória nesses termos. Bom, a orientação que nos foi passada pela Elaine é que esses autos de infração de obrigação correlata, a gente tem que ver qual foi a sorte do principal. Foi isso, foi uma orientação que eu recebi. Pois eu também concordo. E que se essa informação não constar do processo, que tem que ir para a diligência para que seja anexado ao processo a questão. E tem outras situações, às vezes se ele não foi julgado, tem que pedir para que junte, por exemplo, o Wesley vai ficar prevento, entendeu? Se não foi julgado, está certo, que é corregimento. Isso, e se foi julgado e foi excluído uma verba, por exemplo, nesse caso é o PLR, e lá foi confirmado que o PLR não tem incidência, tem que excluir do auto 68, é isso que eu estou querendo dizer. Eu entendi, é isso que eu não posso concordar, vou te dizer por quê. Porque pode ser que aquele colegiado tenha excluído a PLR porque entendeu, por exemplo, que não precisava do representante do sindicato, por hipótese. Uhum. E o nosso colegiado aqui entende que precisa do representante do sindicato, sim. E se a gente entende que precisa do representante do sindicato, essa multa é, sob a ótica deste colegiado, devida. Quando não foi julgado ainda, eu concordo que o regimento estabelece que tem o conselheiro prevento, tem que julgar junto. Mas se já foi julgado, aí a decisão do colegiado que está analisando o segundo processo, seja ele da obrigação principal, seja da obrigação acessória, é autônoma. Mas se há de convir que se já tiver uma decisão na Câmara Superior, você também não vai seguir. Também não vincula. Bom, é bom olhar o e-mail que foi passado. Eu vou dar uma olhada com relação à prevenção do... Porque veio uma orientação para a gente nesse sentido, e a gente... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu mesmo apresentei aqui um voto antes dessa orientação, que era de obrigação acessória, talvez o doutor Wesley se lembre disso, e nesse voto eu analisava os argumentos do recurso com relação à obrigação principal para negar provimento à obrigação acessória. Eu não concordava com a exoneração da obrigação principal. Por isso eu entendia que a obrigação acessória era devida. Pois assim... Mas aí é o tipo... Nesse caso, por exemplo, já foi julgado? Do doutor Wesley, esse caso que a gente está julgando agora? Eu não sei, eu vou consultar aqui para ver se eu consigo ver se foi julgado. É um 68, exatamente. É justo um 68 que versa sobre PLR. Eu não achei nada. Não achou não, né, Paulo? Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Isso aqui necessariamente tem um auto de infração correlato? Pode nem ter. Porque eu só aplicaria esse memorando se eu tiver alguma informação aqui, porque normalmente vem no refisco, entendeu? Quando é feito mais que uma notificação de lançamento. E nesse aqui parece que não tem nenhuma informação a esse respeito. A orientação que foi dada é que a gente tem que olhar o TEAF, que tem aqui na fiscalização, e no TEAF vem a informação dos autos que foram lavrados. Isso. Se tiver só esse, não tem problema, mas se tiverem outros, como aqui a gente tem uma NFLD, de obrigação principal. Aqui no TEAF está lavrados outros aqui na página. Exatamente. Isso foi passado na reunião da Elaine e nos documentos que ela passou para a gente. Tem uma NFLD de obrigação principal aqui, com o DEBICAD aqui. Pois é, olha só, eu já tive situações semelhantes. Quando eu lembrei do caso agora, dois casos, que eu estava julgando agora na nossa sessão, fazendo o voto, né? Eu pesquisei e não achei esse processo principal. Também não achei nenhum pedido nesse recurso aí. Tá? O que acontece? Teve um outro caso, acho que em 2018, que eu fiz o pedido de conexão, eu verifiquei, aí eu estava com processo de relatoria, estava com relatoria, e o outro estava no CARF aguardando distribuição. E aí, naquela situação também, acho que tinha pedido de conexão.
Aí eu peguei, óbvio, naquele momento eu peguei, chamei pela prevenção e pedi a conexão, e a gente baixou uma resolução da turma. Acho que hoje não seria mais o caso de resolução, seria o caso só de despacho, né? Salvo engano. Então, assim, eu confesso que eu estou um pouco na dúvida também, porque eu me convenci pelos colegas que, pelas regras de anos e anos e anos, daria para julgar, né, de forma autônoma e separada, ok, apesar de não concordar. Mas eu vim nessa linha porque nós sempre fazemos isso. Agora, essa norma interna que baixa para fazer as conexões do processo, eu confesso que eu também não achei o processo principal. Eu não vejo nenhum problema, doutor Wesley, de a gente pedir para julgar junto pela conexão, primeiro, quando se conhece da existência do outro processo, e segundo, quando esse outro processo, obviamente, ainda esteja pendente de julgamento. Beleza, vamos julgar todos juntos. Eu achei o processo. Eu acho que ele não foi julgado. Aí tem um problema para nós, dos contribuintes, porque se nós fizermos retirada de pauta, eu sou prejudicado. É justo isso que a gente estava falando. Isso que eu estou dizendo. O processo não foi sorteado, o senhor tem que julgar. Não tem essa história de tirar o processo, tem que ser julgado, foi pautado, tem que ser julgado, ele está apto a ser julgado. Agora, o erro é de quem separou os processos e sorteou para pessoas diferentes. Esse está o erro. Aí já não é erro do conselheiro. Se eu recebi um processo para julgar, eu tenho obrigação regimental de julgar. Ah, mas tinha um outro processo que foi lá para outra turma. Então, por que então não colocou tudo no mesmo lote para ir tudo para o mesmo conselheiro? Sim. 2 erros, eu vejo. Primeiro, da administração, que deveria avaliar, fazer a triagem correta, e segundo, do próprio contribuinte, que não tem um processo de despedimento. Me parece que algum outro tem ali. Só para dar a informação, o processo principal foi incluído em parcelamento. Olha aí, confissão de dívida, veja só. Está resolvido nesse caso. Mas eu sugiro que deem a lida no e-mail da doutora Elaine lá, que fala sobre isso. Depois, por favor, Sheila, me passa a data desse e-mail, vou reler, eu não estou lembrado dela. Lá tem as orientações e fala que se a gente não tiver essa informação, que inclusive a gente não é obrigado a buscar, ficar procurando, perder tempo nisso. Que não. A orientação foi o que a gente conversou com a Elaine e falou, olha, a gente não acha justo para quem já está com o processo e já trabalhou com o processo, por exemplo, nessa sessão, fazer uma retirada via despacho. Então, nesse caso, a gente faria uma resolução para que se juntasse a decisão ou as informações que a gente gostaria de saber. Isso. E a orientação é que dali para frente fosse feito via despacho. Não viesse nem a julgamento. Foi isso que foi passado para a gente. Porque a gente tem que estar munido da informação. É isso que eles querem, que a gente não julgue sem a informação do processo principal, entendeu? Tá, mas não é condicionar o julgamento ao resultado do outro processo, né? Porque isso aí eu não posso concordar. Dá uma lida lá, depois a gente... Eu não posso. O meu eu condicionaria, entendeu? Do principal. Porque da GFIP eu entendo que é condicionado. Está sacramentado, eu não poderia decidir de novo em outro sentido, entendeu? E se você decidir primeiro na acessória e o principal ficar pendente de julgamento? O que se quer evitar, João... Não é matéria de acessória. Não é matéria de acessória. O que se quer evitar é justamente isso, que se debata na acessória um tema que é da principal. Sempre fizemos isso. É isso que se quer evitar. Eles reconhecem que foi distribuído de forma equivocada esses processos, e aí o que se quer evitar é que você tenha 2 decisões diferentes dentro de uma obrigação contraditória. Eu entendi a razão. Eu só acho que esse ônus não é do conselheiro, sobretudo tirando do conselheiro e do colegiado a autonomia para decidir, eventualmente, de forma diferente do que teria sido decidido por outro colegiado. Porque pode não concordar, gente. Mas eu posso entender que realmente é devido. E aí chega no colegiado, o colegiado diz, não, vamos ver a principal, mas eu entendo devido. E aí fica aquela, porque não está segmentando, assim, classificado. Tá, vamos lá, nesse caso está resolvido. Nesse caso está parcelada a principal, tá? Então... É negar provimento, não é isso? Ok, doutor João. Eu acompanho.
Parabéns pelo voto, doutor Wesley. Concordo plenamente, inclusive com relação a não se submeter à decisão do principal, fosse ela qual fosse. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 290. Próximo item, 291, da doutora Fernanda Construtem. Vamos lá. Final 18, né? Esse foi um que eu agora lembrei. Esse foi um dos que você me deu à luz, PC. Pois bem, é um pedido de restituição, tá? Feito pela empresa. A contribuinte acima identificada apresentou declaração de compensação de créditos decorrentes de decisão judicial com trânsito em julgado em 2002 no valor de R$ 1.972, com débitos de simples. O despacho decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal em Uberaba não homologou as compensações declaradas em síntese porque a contribuinte não era parte integrante da decisão judicial. A interessada manifestou a sua inconformidade quando argumenta, em resumo, que, na qualidade de filiada à associação comercial, promoveu a compensação de créditos originários de pagamentos indevidos ao INSS com arrimo nos autos tal e respectivo acordo no TRF transitado em julgado. A Receita Federal condiciona e exige a adoção pelos contribuintes de novo procedimento para exercício do direito de compensar com base em normas administrativas posteriores à coisa julgada. A signatária do parecer fiscal confunde o direito de verificar os critérios utilizados na compensação com o direito de compensar consagrado pela Justiça. Não concorda com a opinião de que a empresa afiliada, antes do trânsito em julgado, não teria direito aos benefícios do mandado de segurança. Simples ponto de vista, sem qualquer fundamentação legal. A DRJ de Fora manifesta seu entendimento no seguinte sentido. O litígio se restringe ao quesito de que, filiando-se à associação comercial posteriormente à impetração da ação, mas antes do seu trânsito em julgado, poderia ser considerada parte integrante desse processo judicial. Entende a DRJ que somente as empresas já associadas, quando da impetração da ação judicial, sejam beneficiadas pela decisão final transitada em julgado, podendo esse benefício se estender a outras empresas com filiação posterior, desde que expressamente autorizadas pela autoridade judicante. No presente caso, como não houve pronunciamento sobre essa questão até o trânsito em julgado da ação, não há como se estender os efeitos daquela decisão, posto que se filiou à associação já no curso do processo. Se na data da propositura da ação o domicílio deve estar definido, nessa mesma data a empresa já tem que ser associada. Assim entende que a empresa não é parte integrante da ação, a menos que venha comprovar sua inclusão por determinação judicial expressa. Portanto, não estando acobertada pela decisão transitada e julgada, não é detentora do direito creditório que suporte as compensações por ela pretendidas, ficando ratificada a não homologação das compensações declaradas. Pois bem, partindo para o voto, eu trago a compensação. Sabe-se que a compensação ocorre quando duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor. Veja-se inicialmente o que dispõe o artigo 368 e 369 do Código Civil. Transcrevo os artigos e sigo. Como se vê, no direito privado a compensação independe da vontade das partes e basta que estejam presentes os pressupostos dos artigos 368 e 369 retromencionados. Se duas pessoas foram credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até o limite na qual se compensar. Já no regime tributário, a compensação depende de lei autorizadora, a qual deve regular suas condições e suas garantias. O artigo 170 do CPN atribui à lei a possibilidade de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Aliás, aí reside outra diferença
em relação ao direito privado, pois neste, a compensação ocorre somente entre dívidas líquidas e vencidas, ao passo que naquela compensação também ocorre em relação a créditos vincendos. Tanto inexiste a compensação legal a que alude o Código Civil, e tanto há necessidade de lei autorizadora por parte de cada ente federado, que a doutrina identifica diversos municípios que não prevêem a compensação e que, se não for prevista a compensação, não há como exigi-la. A leitura do 170 CTN depreende-se que ele realmente não é auto-aplicável, porque é expresso ao determinar que a lei pode autorizar a compensação tributária. Ademais, a Constituição não tem nenhuma cláusula geral ou específica que trate realmente da compensação como forma de extinção do crédito tributário. No âmbito federal, é relativamente ampla a regulação da compensação como meio de extinção da obrigação tributária. Pois bem, no presente caso, vimos que a compensação não foi homologada sob o argumento de que a recorrente não fazia parte do processo judicial que concedeu o direito à compensação. Ocorre que, como muito bem argumenta o recorrente, a lei mencionada pela própria DRJ não limita o direito do benefício da sentença na forma como apresentada na decisão. Exige apenas que o domicílio do contribuinte esteja no território de abrangência do órgão prolator. Assim sendo, entendo que não faz nenhum sentido o fundamento da não homologação, esse que decorre de lei, e, portanto, dou provimento a recurso voluntário para que seja devidamente homologada a compensação efetuada pelo contribuinte. Pois bem, na verdade, pensei me confundir, não foi esse que você me apoiou, não, foi outro de compensação. Mas o caso é exclusivamente sobre a hipótese de compensação, no caso de uma empresa que se afilia à associação depois do início do procedimento, do processo judicial, tá? E eu entendo que realmente os argumentos trazidos pela recorrente de que a lei não traz esse limite, de que ela tenha iniciado na associação, né, que já estivesse participante da associação desde o início da ação fiscal, ou que tenha alguma determinação judicial expressa de que autoriza cada um dos participantes da associação no decurso do processo judicial. Como bem versa a recorrente, eu entendo que, na verdade, é uma questão até de domicílio naquele momento, era uma questão de domicílio, e ela não tinha nenhum impedimento quanto à questão do domicílio. Então, sendo esse um único, exclusivo fundamento para o não reconhecimento do direito da compensação, não foi por não existência do crédito, não foi por falta de comprovação da existência do crédito, nada disso. Foi apenas para ela não estar no início da ação fiscal, em que o crédito visivelmente foi reconhecido para todas as pessoas que estavam dentro, no bojo do processo. Então, até por uma questão de razoabilidade, proporcionalidade, né, eu entendo que não faz sentido o não acolhimento da compensação. Esse é o meu voto. Alguém tem algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Doutora Fernanda está dando provimento. Doutor João, como vota? Eu acompanho a relatora. Doutor Wesley? Acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho também. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Próximo item da doutora Fernanda, 292, contraste. Engraçado, a contraste não foi retirada de pauta esse mês, né? No mês passado foi. Pois bem, os dois são idênticos, tá? Então, podemos julgar, entendo que podemos julgar de forma única, vez que somente a diferença é o nome da pessoa jurídica.
desculpa, da pessoa física, que é o contribuinte. Vamos lá. Trata-se de crédito de contribuições sociais, parte empresa, segurado, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade elaborativa, decorrente de riscos ambientais do trabalho, além de destinados a terceiro. Esse é de 62 mil. De acordo com o relatório, o levantamento tem origem na caracterização como empregado do segurado, o Renato Soares de Brito, considerado pela notificada como microempresário, por verificados os requisitos da relação de emprego. Acrescenta o autor do lançamento que o segurado, em 31 de 5 de 2005, constituiu a firma Renato Soares de Brito, passando então a emitir, a partir de 7 de 2005, mensalmente, e ordem sequencial, notas fiscais de prestação de serviços de informática, caracterizando o trabalho exclusivo e habitual, bem como sua natureza não eventual e diretamente ligada à atividade fim da empresa. Ressalta ainda que o segurado é indenizado pelas despesas de alimentação e transporte, também consideradas como salário de contribuição. Por fim, informa o notificante que o segurado recebia tratamento de empregado, haja vista que a empresa se referia a ele como funcionário conforme documentos de folhas tais. Dentro do prazo, o notificado apresentou defesa, arguindo em síntese que o débito lançado deve ser nulo, pois a autoridade administrativa, além de ter agido de forma desprovida de amparo legal, excedeu as atribuições que lhe são conferidas, invadindo a competência constitucionalmente assegurada à Justiça do Trabalho para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas prestadoras, legalmente contratadas, e presumir o vínculo entre os sócios e a contratante. Alega cerceamento de defesa, que houve prejuízo ao contraditório, que foram lançados de modo unilateral, que teve desconsideração da personalidade jurídica e que não poderia ser feito tal procedimento a não ser que fosse comprovada a simulação, que não foi demonstrado na NFLD. Segue aduzindo que a pessoa jurídica contratada foi constituída legalmente, não havia vedação para a sua contratação, que não houve ocultação ou fraude a qualquer tipo de vínculo empregatício, a única relação teria sido prestação de serviços. A Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro manifestou seu entendimento de forma muito resumida, no seguinte sentido: quanto ao suposto cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório, não houve, eis que foram atendidos todos os requisitos legais para o perfeito procedimento administrativo fiscal. Quanto à competência do auditor, também questionada pelo contribuinte, para efetuar o lançamento, observa o julgador que a atividade fiscal é vinculada nos termos do 142 CTN, não cabe na autoridade administrativa qualquer discricionariedade para avaliar a conveniência e oportunidade para a prática do ato. Mas, verificada a ocorrência do fato gerador, é um dever indeclinável de efetuar o lançamento, ou seja, a autoridade fiscalizadora em questão tem, sim, competência para efetuar o lançamento nos termos empregados, uma vez que é inerente ao cargo do auditor fiscal, da Previdência Social, verificar a ocorrência de fatos geradores das contribuições previdenciárias, lançando os respectivos tributos, e qualificar a pessoa física como segurado obrigatório da Previdência, independentemente da forma jurídica que foi adotada, a qual, por vezes, pode mascarar tal condição. Quanto à ocorrência de fatos geradores, aduz que em sede previdenciária e trabalhista, o fato de a notificada tratar o serviço prestado pelos profissionais como serviço prestado por pessoa jurídica, por existir um contrato formal para tanto, não é o suficiente para afastar a vinculação empregatícia, cuja remuneração pelos serviços é fato gerador da contribuição previdenciária. Para fins previdenciários, o que importa é a realidade fática, o que se chama, em geral, de contrato-realidade, e não apenas o que foi formalmente estabelecido entre as partes. Na hipótese, a fiscalização deparou-se com o fato da pessoa jurídica não atuar como tal, ao contrário, o seu contrato de prestação de serviços verificava-se que era um verdadeiro vínculo empregatício remunerado por pessoas físicas. Assim, não tinha função própria, né? Essa pessoa jurídica constituía no escudo da relação de emprego. Vale salientar que desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não significa desconstituí-la, e sim reconhecê-la como tal no que diz respeito à contribuição previdenciária, para que sejam tidos como salário-contribuição os pagamentos efetuados para sociedades fictícias contratadas.
Aí discorre sobre a caracterização do segurado empregado, novamente sobre a realidade fática, quanto à questão da aferição indireta, que não teria razão, é impugnante de que seria descabida a aferição indireta, pois esse procedimento de apuração do montante devido foi utilizado por ter sido constatado o encobrimento dos fatos geradores. Ao registrar segurados empregados como pessoas jurídicas, a impugnante se esquivou de forma real da tributação previdenciária, deixando por este motivo a contabilidade da empresa de registrar o movimento real de remuneração dos segurados empregados. Nesse caso, a aferição indireta se fundamenta pelo parágrafo 6º do 33.82.112. Então, de forma muito resumida, esses são os motivos pelos quais a DRJ julgou procedente o lançamento. Em sede de recurso, o contribuinte segue sustentando quanto alegado, ou seja, que houve cesseamento de defesa, que não deve ser mantido o lançamento por todas as razões antes sustentadas. Pois bem, partindo para o voto, eu afasto a nulidade, porque eu entendo que não houve nenhum motivo para qualquer tipo de ofensa a requisitos essenciais à formalização da exigência tributária, não houve qualquer ofensa a contraditório ou ampla defesa, todos os requisitos do procedimento administrativo e fiscal foram atendidos. Pois bem, quanto à caracterização do segurado empregado, né, vimos que no recurso voluntário praticamente não se desferem, os argumentos não se diferem do quanto levantado na impugnação, tendo em vista que toda a documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ. Ainda assim, eu discorro sobre os principais pontos, para que não restem dúvidas, quanto aos motivos da manutenção do lançamento. Quanto aos processamentos de defesa, entendo que já foi claramente discutido, que foram analisados todos, foram atendidos todos os requisitos legais. Quanto ao lançamento, acerca da caracterização da suposta prestação de serviço como relação de emprego, me parece claro que foram analisados minuciosamente cada um dos requisitos para sua configuração. E havia manifestamente presente cada um deles, né? Independentemente do nome da forma que se deu, como disse a DRJ, seu limite está na observância do princípio da primazia da realidade, segundo o qual deve ser priorizada a verdade material observada no contexto de prestação de serviços. A verificação da realidade material da relação jurídica não carece de exame do poder judicante para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como análise das autoridades fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de reconhecer a existência da relação de emprego na prática e que exija os efeitos tributários decorrentes de tal configuração. Aí eu coloquei, né, que como foi analisado, os requisitos legais, entendo que houve, sim, uma relação de emprego, havia onerosidade, havia habitualidade, pessoalidade, não era eventual e havia subordinação jurídica. Tá? Apenas para modo de debate, trago novamente o princípio da busca da verdade material e, com base em tudo quanto exposto, eu entendo que deve ser negado o provimento a recurso voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos exatos moldes efetuados. Eu afasto a preliminar de nulidade, como dito. O processo seguinte é idêntico, só muda o nome da pessoa, o prestador de serviço. Inclusive, no mês passado, tiveram 3 ou 4 processos também da Contraste, que eram também idênticos, eram de prestadores de serviços que visivelmente tinham relação de emprego, mas estavam sendo contratados como pessoa jurídica. Em todos eles eu neguei provimento. No mês passado foi retirado de pauta, né? Isso não foi. Mas todos, para mim, estava claramente visível a relação de emprego. É como voto. Ok, doutora Fernanda. Os dois têm rejeitado as preliminares e negar provimento, né? Os dois idênticos. Só muda o nome da pessoa física, o prestador de serviço, que na verdade... Só o prestador, tá. Ao meu ver, eram empregados. Bom, alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Parabéns pelo voto, doutora Fernanda, eu acompanho. Doutor Wesley? Estou só lendo aqui o relatório fiscal, se puder dar um minuto. Tá.
Posso pegar uma água em 1 minuto? Sim. Ok, estou pronto para votar. Só esperar a doutora Fernanda voltar com a água dela. Todo mundo caiu para mim. Aqui tá tudo certo. Eu acho que vai alternando de pessoa para pessoa. Mas o áudio está perfeito. É temporário, toda vez que cai, fica preto e volta. Então, eu vou colocar em votação. Viu, doutora Fernanda? Doutor João. Ok, doutora, já. Meu voto é... Ok. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 292 e 293 acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. 294, Instituto Pedagógico Cristos, também da doutora Fernanda. Vamos lá. Acho que a gente julgou um desses no mês passado. Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória emitida contra o sujeito passivo acima qualificado no valor de R$109.000, ter apresentado a obrigação acessória com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A auditoria fiscal confeccionou planilha pormenorizando os valores integrantes da autuação, além de ter anexado documentos por amostragem. Em decorrência da infração ao dispositivo legal, foi aplicada multa no valor mencionado, R$109.631,32. Apresentou impugnação a contribuinte, alegando em síntese que a exigência de declarar em GFIP é indevida, uma vez que os fatos apontados pela fiscalização não seriam fatos geradores da obrigação previdenciária. Os lançamentos relativos aos fatos ocorridos antes de 31 de 11 de 2002 seriam decadentes.
uma vez que a notificação se deu em 31/10/2007, e aplicando 150 estariam decadentes, os valores pagos à Unimed não seriam complementos da remuneração dos empregados, uma vez que o auxílio saúde é disponibilizado distintamente pelos dirigentes. O valor relativo a depósitos honorários periciais, Danilo Veras e Vildiana, não seriam salário de contribuição, porquanto agentes a serviço da justiça, cuja escolha e honorários são fixados pelo juiz. Pagamento de faturas relativas a aparelhos celulares utilizados pelos funcionários não seriam salário de contribuição. Assim, teria inocorrido a infração e, consequentemente, seria ilegal a presente multa, solicita deferimento da impugnação e requer que a ação fiscal seja julgada improcedente, anulando o lançamento da multa e determinando o arquivamento do processo. A DRJ Fortaleza, quanto ao prazo decadencial, entende que não houve realização de pagamento antecipado, por isso aplica-se a regra da 173. A notificação fiscal abrange todo o período de 2007, a ciência se deu em 30/10/2007, portanto não estariam decadentes. Estariam decadentes somente aqueles constituídos até 11/2001. Quanto ao levantamento do salário indireto do plano de saúde, realmente entende que deveria ser excluído, uma vez que foi comprovado pela defendente que o contrato do plano de saúde com a Unimed era extensivo a todos os funcionários. Quanto aos valores pagos aos peritos, enquadrados como contribuintes individuais, ratifica-se a obrigação de declará-los em GFIP. Quanto aos gastos com telefonia móvel dos empregados, entende que deveria sim integrar o salário de contribuição, porque não tinha como controlar, né? Ela fala em resumo que não tinha como controlar o que estava sendo utilizado em benefício próprio, o que estava sendo utilizado exclusivamente pela empresa, e se era realmente utilizado só para fins de trabalho, fins profissionais ou não, se era utilizado também para fins pessoais. Então, entende que não, pelo fato de não ter como segregar a utilização profissional e pessoal, deveria sim ser mantido o lançamento, considerado sim como base de apuração das contribuições previdenciárias. Quanto ao prolabore indireto dos sócios pela compra de passagens aéreas, também entende que deve ser considerado como base de contribuição, por ser considerado como remuneração. Por fim, restam incontroversos os valores pagos aos demais contribuintes individuais e aqueles pagos a cooperativas de trabalho. Conclui a DRJ no sentido de que deve ser exonerada parte do crédito, no valor de R$ 87.856, em virtude da decadência para as competências 1 de 2009 a 11 de 2001, e por conta do reconhecimento da não obrigação de declarar os valores pagos a título de telefonia móvel. Remanescendo o crédito de 21 mil. Fiquei na dúvida aqui se deu ou não o telefonia móvel. Acho que foi, na verdade, incontrovérsia, porque ela não questionou. Vou só confirmar aqui. Além disso, entende que deve ser remetido os autos à unidade de origem, com o fito de verificar, quando do pagamento ou parcelamento do presente auto de infração, se o valor do mesmo resultante na nova regra de aplicação das 941 resulta valor inferior ao aplicado pela auditoria. Em sede de recurso, o contribuinte sustenta que o prazo de decadência aplicável seria o artigo 150 e que não deve ser exigidos lançamentos ainda subsistentes. Pois bem, de fato, conforme mencionado pelo recorrente, houve sim o pagamento das contribuições relativas aos salários e honorários aos seus empregados e prestadores de serviços no período fiscalizado, apenas em valor menor do que apurado pelo agente fiscal. Portanto, entendo que sim, deve ser aplicado o artigo 150 do CTN. Então, para fins do critério decadencial, levando-se em consideração
que é cientificação, se deu em 30/10/2007, estariam alcançadas pela caducidade as competências até 9/2002. Quanto aos demais lançamentos que restaram válidos, por ausência de clara contestação, pautadas em provas para que se demonstre a ausência de natureza salarial para tais verbas, como mencionado detalhadamente no relatório acima, entendo que devem ser mantidas. Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a decadência com base no 150, abrangendo até 9/2002, e no mérito negado provimento ao recurso pelas razões acima expostas. Então, assim, na verdade, em sede de recurso voluntário, ela se pautou na discussão do prazo decadencial, tá, de ser reconhecido com base no artigo 150 do CTN, o qual eu entendo que deve ser aplicável, porque sim, teve pagamento, só que não teve o pagamento com base no quanto levantado pela autoridade fiscal, porque ela entendia que não era a base de contribuição às verbas dos lançamentos levantados. Mas, basicamente, foi o artigo, foi a decadência com base no artigo 150 do CTN. O resto, ela não trouxe uma contestação clara, novas provas, então, enfim, eu entendo que o que foi, já tinha sido provido pela DRJ, ela entendo que ela concordou, e o que não tinha sido provido não foi claramente contestado, a não ser recorrido, a não ser a questão decadencial. Eu só fiquei na dúvida, só para ajustar mesmo na questão do relatório, que não vai mudar nada em meu voto, é só se a DRJ deu ou não a questão da telefonia móvel. Mas isso não vai mudar o voto, tá? Não vai mudar aqui a nossa decisão do colegiado. Doutora Fernanda, é um auto de infração de obrigação acessória, 68. Aqui tem que aplicar a súmula CAF 148, que aí o prazo de decadência é 173, inciso 1º. Eu estava verificando aqui, na sessão de setembro, a gente julgou o processo principal. Foi a própria Fernanda mesmo que foi relatora, e a gente negou o provimento desse Instituto Cristos. Foi justamente salário de contribuições de empregados, remunerações pagas a contribuintes individuais e cooperativas de trabalho. Eu consultando nesse eu tinha negado o provimento também, eu só tinha reconhecido a decadência, mas você está certa, é a obrigação acessória. Aí eu entendo, a obrigação principal foi mantida no caso desse processo, e a decadência naquela questão, tudo bem que era o 150, né? Mas nesse caso vai ter que ser o... Você está certa. 173, inciso 1º. É isso mesmo. Então não vai ser, vai ser mantido integralmente, vai ser negado o provimento ao recurso voluntário. E não reconhecido a decadência. Por se tratar de obrigação acessória. Está certa, obrigada. De nada. Aqui foi o da principal, foi o acórdão 2301.007.791. Já que a senhora está olhando aí, a verba da telefonia móvel foi mantida, não foi? O lançamento. Eu lembro bem que a gente discutiu que não tinha como diferenciar o que tinha sido utilizado para fins pessoais e profissionais, por isso tinha sido considerado. No principal que você está falando? Porque esse aqui vai ser, na verdade, uma obrigação acessória, vai ser reflexo, mas eu tenho quase certeza que a gente manteve no principal. No principal a gente só negou o provimento. Então manteve. Manteve. Foi igualmente, como eu entendi aqui, foi igual. Nesse aqui, no 68, foi só essas mesmas contribuições desse principal, né? Isso. Porque teve um monte de NFLD. Teve umas que ela pagou, teve outras que ela... Desceu em diligência para isso, a DRJ pediu para descer em diligência. Foi. Teve um monte. Tá. Ok. Aí, pelo 173, não vai ter decadência. Não vai ter. Eu realmente não estava
me tocando de que era obrigação acessória, que deveria ser sempre no 73, independentemente do recolhimento. A senhora está correta. Doutor João, algum questionamento? Não, nenhum questionamento. E eu acompanho agora com a alteração da regra de decadência. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho também. Também acompanho. Então, 294 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 295 já foi. Paulo, pode falar. Dá para dar um minutinho aí para... Rapidinho? Dá. Eu vou ter que fazer 10 minutinhos, vamos lá. Vamos. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Então, Eu vou interromper a gravação.